Novamente, o mestre Gualberto se dispôs a estar aqui conosco. Mestre, hoje, além de trazer algumas perguntas que o pessoal traz nos comentários, eu quero ler um trecho do livro do Joel Goldsmith. O livro se chama Deixe Suas Redes. Em um trecho do livro, o mestre Joel fala o seguinte: agora o buscador começa a perceber alguma medida de sua unidade com Deus. E ele, por fim, descobre que o espírito é realmente a essência e a própria fibra de seu ser. Mestre, pode falar um pouco para nós sobre o que é essa busca, sobre o que é essa unidade com Deus? Gilson, temos que ter uma visão nova a respeito dessa questão da busca. A posição da busca é a posição daquele que busca. A posição daquele que procura é a posição dele. A questão é quem é esse que busca? Quem é esse que está nesta procura? Nós temos que, para compreender a questão da busca, investigar a natureza do buscador. O que é que o eu pode fazer nesse sentido de encontrar? O problema para o buscador, Gilson, é que o buscador, o que ele faz é projetar uma ideia, um ideal, um propósito que ele tem. E tudo que ele pode projetar é parte daquilo que ele já conhece. Então, aqui temos um problema muito delicado, que é esse encontrar Deus. Mas qual é o Deus para esse buscador? Tudo que podemos fazer nesse sentido de um eu, de uma pessoa presente, é essa pessoa, esse eu, é basicamente o movimento do próprio pensamento em nós, nesta idealização, nesta procura, nessa busca. Tudo que ele pode fazer é projetar a si próprio. Colocando de uma forma muito mais direta agora, eu posso colocar isso aqui para você. Tudo que esse eu, esse ego, pode fazer é projetar a si mesmo. Então ele cria uma imagem, que é a imagem de Deus, e se projeta nessa busca, e se projeta nessa procura. A verdade do buscador é que ele é uma ilusão. E ele projeta ele mesmo nesta busca e nessa procura. E o que ele projeta ainda é parte dele próprio. Portanto, ainda está dentro da sua ilusão. Então, nós temos que descartar esta ilusão do buscador. Isso sim será desta forma o fim desta busca. É quando existe o fim desta busca, porque descartamos a ilusão do buscador, é que essa realidade divina pode se mostrar. Então, não se trata do buscador tendo uma aproximação cada vez maior e compreendendo cada vez mais o seu propósito, o seu ideal, o seu objetivo. Aqui se trata, na verdade, da realização de Deus no descarte desse eu e, portanto, desse buscador. Então, o trabalho aqui consiste em compreendermos a verdade sobre esse buscador. A compreensão da verdade sobre esse buscador é o fim para essa ilusão daquilo que ele está buscando, daquilo que ele está projetando. A realidade divina, Gilson, é algo que já está presente. Ela não está para ser encontrada. Ela não está no futuro. Ela não está nesse movimento de uma procura ou de uma jornada. Porque tudo isso pressupõe o tempo. Você está aqui e Deus está lá. Você está aqui procurando Deus. Você quem? A ilusão de uma identidade presente aqui. Porque a única realidade nesse instante é uma realidade que está além desse próprio momento presente, cronologicamente falando, que é a realidade do seu ser, que é a realidade de Deus. Então não existe esse eu para encontrar Deus. Não existe esse buscador para encontrar aquilo que ele está idealizando, projetando, imaginando. Isso é algo completamente falso.
A verdade da revelação do seu ser é a verdade de Deus, que é a única realidade presente, se revelando aqui e agora. É Deus se revelando a si mesmo. E não esse buscador tendo um encontro com base numa busca, numa procura, algo que requer um movimento, e esse movimento é o movimento do tempo, de sair daqui e chegar lá, de sair daqui e ir crescendo, crescendo, evoluindo, tendo percepções, tendo maiores compreensões e maiores aprofundamentos, passando por um processo de gradação, de graduação, até chegar a essa verdade divina. Isso não é real, isso é uma fantasia da própria mente. A mente projeta esse buscador e aquilo que está sendo buscado. Essa projeção só está presente porque o ego faz isso. O ego basicamente precisa do futuro e ele precisa desse movimento de separação entre ele e essa outra coisa. Ele é o eu e essa outra coisa é Deus. Ele é o buscador e essa coisa buscada ou procurada é Deus. Aqui temos a ilusão da separação, a ilusão da dualidade e a ilusão desse tempo. Esse espaço entre esse eu e Deus é um espaço dentro desse tempo, dentro dessa ilusão. A verdade sobre a aproximação de Deus não é que você vai se aproximar dele, e sim que ele está assumindo o lugar dele e descartando aqui, nesse corpo-mente, a ilusão de uma identidade que tem um nome, tem uma história, e se vê como uma entidade separada, e se vê como um buscador. Todo esse tipo de coisa desaparece nesta verdade de Deus se revelando, de Deus se aproximando, de Deus em sua graça, realizando o trabalho dele, que é se revelar. Ele não se revela ao buscador, ele se revela no fim da busca, no fim da procura, no fim desse elemento que está nesta procura, que é o eu. Então, quando há o fim do buscador, temos a revelação daquilo que é indescritível, que é inominável, que está fora do conhecido e que está fora dessa possibilidade de graduação para ser alcançado, de tempo para ser realizado, e é assim que acontece. Essa é a verdade sobre o fim deste buscador. Esta é a verdade sobre o fim dessa busca. Por isso que nossa ênfase aqui, Gilson, está na investigação da ilusão do buscador. A compreensão da ilusão desse buscador é o fim da busca. E essa investigação já é algo próprio desta aproximação, desta presença, desta graça divina. E é ela que faz o trabalho. E o trabalho é o fim para esse eu, o fim para esse buscador, o fim para esse elemento chamado tempo psicológico, que é o tempo que o ego precisa, que o pensamento precisa para se projetar, para realizar, para alcançar, para se livrar de coisas. E tudo isso é absolutamente ilusório, absolutamente falso. O mestre, como eu falo eventualmente, as falas do mestre são muito revolucionárias, porque trazendo um pouco da vivência, eu mesmo, né? Antes de entrar numa dita caminhada espiritual, eu tinha metas e mais metas mundanas, né? Materiais e meta disso e meta daquilo. E depois, dentro da espiritualidade, inclusive me foi ensinado a ter a meta por Deus, né? A meta de alcançar Deus, a meta de me unir com Deus. E aí só com essa graça, né, nessa proximidade com o mestre, ver a pegadinha que é ter essa meta, né? É uma projeção num futuro, numa amanhã,
que só com a graça do mestre para poder ver essa ilusão de alguém que está buscando que vai chegar em algum lugar. Porque é o que se fala aí, mestre, é o que tem no YouTube, é o que tem por aí, né, falando sobre espiritualidade. E ainda dentro dessa espiritualidade, como o mestre falou, existe a falsa sensação de ter uma experiência e aí tem uma graduação e teve uma outra experiência, mas sempre alguém experimentando, vivendo e teoricamente avançando degraus em direção a essa dita meta. A pegadinha e a safadeza do ego é hilária, né, A mesmo? questão, Gilson, está sempre na experiência conhecida. Nós temos um modelo de experiência conhecida. Essa experiência conhecida é o simples fato de que tudo evolui e de que tudo sofre mudanças. E nessa evolução e nessa mudança, a gente vê as graduações, a gente vê o crescimento. Nós vemos alguma coisa sair de um ponto em direção a outro, e isso requer tempo, e isso nos mostra que está se processando uma mudança. A gente vê, por exemplo, uma pequena árvore se tornar uma grande árvore. Uma coisa é uma pequena árvore, depois de 2 anos, quando você olha para ela, ela já não é mais uma árvore criança, ela é uma árvore adulta. Você vê um petzinho, você vê um cachorro crescer, e o comportamento dele vai mudando, em razão da sua evolução, do seu crescimento. Então, a nossa referência é sempre de graduação, é sempre de crescimento. Mas aqui, quando tocamos na realidade fora daquilo que está no tempo, que é a realidade divina, não podemos ter uma aproximação como essa, como em geral as pessoas têm. Então, elas falam de uma busca, elas falam de uma procura e falam de um crescimento, como se houvesse de verdade uma possibilidade de evolução dentro daquilo que está fora do tempo. A realidade deste ser que somos, Gilson, não evolui. A realidade deste ser que somos, ele não nasce, ele não cresce, ele não morre. Naturalmente não envelhece, não adoece. Estamos lidando com algo fora do tempo e, portanto, fora desse movimento de graduação. Não há graduação porque não há tempo. Não há encontro ou possibilidade de movimento daqui para aí, não há possibilidade de busca, porque isso é algo fora do conhecido para ser encontrado. Por quem seria encontrado? Se esse elemento que busca é ilusório, se essa busca é uma ilusão, se esse que procura não existe. O sentido de uma identidade, que é o eu, o ego, ele é aquilo que está presente, existindo apenas como um movimento de condicionamento psicológico, algo dentro do tempo psicológico criado pelo próprio pensamento. É quando esse eu, esse ego, esse próprio movimento termina, que essa realidade que está fora do tempo se revela. Isso não requer nenhuma graduação, isso não requer nenhuma busca, isso requer sim uma constatação, uma investigação direta, uma aproximação da compreensão do movimento do eu, que é esse movimento que vive nesse tempo psicológico, que é o tempo criado pelo pensamento, nessa noção ilusória de passado, presente e futuro. Eu fui, eu sou e eu serei. Isso desaparece porque é uma ilusão esse vir a ser, esse deixar de ser, esse se tornar. São elementos da falsa identidade que é o eu, o ego, que só existe nesse movimento. Ele não tem realidade fora desse movimento, que é o movimento do pensamento. Isso é o fim da busca. A compreensão do fim para esse buscador, que é o ego, é o fim da busca. Isso não requer tempo, requer um trabalho.
para, sim, uma mudança nessa própria estrutura corpo-mente, inclusive requer um esvaziamento desse conteúdo psicológico, desse mim, desse eu. Então, há sim um trabalho se processando nessa máquina. Nesse sentido, temos uma percepção de tempo cronológico, mas do ponto de vista da realidade, aquilo que é, já é. A verdade está aqui e agora. Então, se existir um elemento em você que consiga perceber essa graduação, essa evolução ou esse processo, esse elemento ainda é o ego. Ainda está numa ilusão, ainda está numa autoprojeção. O trabalho, Gilson, se processa fora do conhecido. Ele ocorre nesse organismo vivo, nesse mecanismo, inclusive operando uma mudança nesse próprio cérebro em nós, mas ele se processa de uma forma silenciosa, anônima, misteriosa, uma ação como uma ação da própria presença do amor divino, da graça divina. Então, esta realização é a realização de Deus aqui e agora. É Ele se realizando, é Ele se revelando, é Ele se mostrando. Não é o eu, o ego, chegando até Ele. Não é o eu, o ego, alcançando Ele. A nossa linguagem, Gilson, é muito complicada. Nós temos uma linguagem dualista. Eu e Deus. Eu me encontrando com Deus. Eu tendo uma comunhão com Deus. Não existe tal coisa, porque não existe tal eu. Nem existe tal Deus imaginado por esse eu, idealizado por esse eu, procurado por esse eu. O que é esse eu? A pergunta é quem sou eu? Ô, mestre, dentro dessa temática da autoinvestigação, temos uma pergunta aqui da Silvia Camargo. Ela pergunta o seguinte, mestre: tomar consciência do pensamento ilusório, emocional, já coloca à luz? É isso que você quer dizer? E quando olhamos para a ilusão, o problema é este: ainda não vai embora. É porque não tomamos ciência ainda? Você faz uma pergunta, você faz a primeira, e a sua segunda pergunta, repare, já responde a primeira. Quando você diz, a gente olha e isso não vai embora, é porque a gente não tomou consciência, a realidade desta aproximação da consciência, ela precisa ser feita de uma forma muito real. Ela não pode ter, por detrás desta aproximação, um movimento, ainda que oculto, ainda que velado e escondido, um movimento ainda deste próprio ego interessado em fazer algo. Porque se ele entra, a beleza desta observação não acontece. A verdade sobre a observação do movimento do pensamento requer a ausência do observador. Às vezes as pessoas nos escutam falar da importância de observar o movimento do pensamento e elas acreditam, Gilson, que elas poderão fazer isso. E que elas podem fazer isso. E que elas precisam fazer isso. E para se livrar desse ou daquele pensamento. É sempre o sentido de um eu presente dentro da experiência da observação, quando aquilo ali se mostra, quando aquilo ali se apresenta, que no caso é um pensamento, que lhe impede, na verdade, de compreender o que é o pensamento. Porque temos presente, assim, a presença deste observador, desse experimentador. Então, nós precisamos descobrir o que é observar sem o observador. O que é a experiência sem o experimentador. Isso é algo que se torna possível quando não existe esse elemento que quer se livrar do pensamento, que quer se livrar da experiência. Porque esse elemento que quer se livrar
do pensamento ainda é o pensador. Esse elemento que quer se livrar da experiência ainda é o experimentador. A verdade da real meditação é uma aproximação de observação sem escolha, sem comparação, sem avaliação, sem intenção, sem desejo, sem a procura de fazer algo com isso. Em qualquer nível que houver uma tentativa ou a busca de alterar aquilo que está sendo observado, é o sinal clássico da presença do observador. A tentativa ou a busca de modificar a experiência, em torná-la diferente, é a presença do experimentador. A nossa vida, por todo esse tempo de vida que temos tido, tudo que nós temos feito é lutar, é buscar mudar algo, alterar alguma coisa, é forcejar em relação a uma dada experiência, a um dado pensamento, a um dado sentimento. Então, estamos sempre colocando o elemento eu presente quando um pensamento surge, uma emoção surge, um sentimento, uma percepção. Quando algo aparece, ou nós gostamos e queremos mais daquilo, ou nós não gostamos e rejeitamos e queremos nos livrar daquilo. Tudo que temos feito por todo esse tempo de vida e de existência humana é lidar com pensamentos, emoções, sentimentos, sensações e percepções a partir desse centro que é o eu, que é o pensador, que é o experimentador, que é o observador. Então, o nosso vício de ser alguém consiste nisso. Então, esta primeira aproximação da verdade da real meditação, que é a ciência de olhar para tudo isso sem intervir, sem interferir, não é algo de verdade muito simples na prática. Requer essa energia de atenção sobre si mesmo, nesse instante. Uma atenção plena que, em geral, a maioria das pessoas, porque viveram uma vida inteira naquele antigo e velho padrão, não tem. Então, é preciso termos um pouco de paciência com nós mesmos nesse encontro com a verdade do autoconhecimento, com a verdade da real meditação de uma forma prática. Então, algo irá se revelar. Como você está aqui nesse canal, algo já está se revelando para você, que é a presença desta graça, que torna isso possível. Então, não se trata, Gilson, de um esforço, não se trata de uma autodisciplina, não se trata de uma concentração, não se trata de uma introspecção, de nada disso que a gente escuta falar por aí. Para a real meditação, para a verdadeira meditação, para aquilo que realmente pode lhe mostrar a verdade daquilo que é real, temos que sacudir de nós, soltar, deixar, abrir mão de tudo isso que temos aprendido aí fora, que toma o nome de meditação, que toma o nome de observação de pensamentos. Isso, em geral, é algo ligado a esforço, a controle, a introspecção. E não é nada disso que estamos tratando aqui. É preciso descobrir isso, vivenciar isto. Mestre, é incrível como essa atividade do eu é sempre visando um propósito, né, mestre? Inclusive, nessa autoobservação, quer se autoobservar para se livrar de um estado ou para manter um estado. E esse mecanismo desse eu é sempre agindo agora com o objetivo de alcançar alguma coisa ou de se livrar de outra. E aí é realmente incrível como em satsang, na presença do mestre, daqui a pouco todo esse ideal, esse vir a ser, esse atingir alguma coisa ou se livrar de outra, desaparece nesse estado de real meditação, nesse estado de quietude, de silêncio. O movimento do eu, Gilson, é de desejo. A vontade é parte disso. Então, mesmo no que diz respeito a esse encontro com a realidade divina, existe o desejo.
existe a vontade. O eu, o ego, ele está presente de uma forma sutil dentro desse processo de desejo e vontade. É por isso que, em geral, vivemos no engano. O ego vive boicotando esta revelação da verdade, porque isso é o fim dele. Então, é natural que ele se movimente nesse desejo, nessa vontade, e viva se ocultando, viva se autoprotegendo, porque isso é o fim dessa ilusão dele. Mas a base dele, sim, é sempre desejo, é sempre a vontade, é sempre uma intenção. Então, ele, de uma forma escusa, de uma forma sutil, ele está sempre presente nesse movimento de busca, nesse movimento de procura, o que representa uma projeção dele próprio. É impressionante. E esse movimento, mestre, essa real meditação não tem nenhum fim. Então é só esse observar, é só esse experimentar. A meditação, se há um propósito, se em algum nível o interesse, o desejo, a vontade, o ego está presente. A ciência da meditação é a ciência da beleza, da verdade, da completude, da ausência do buscador, da ausência deste centro de desejo e vontade. A verdade da meditação é a realidade deste ser que é completo, livre de desejo, vontade, propósito, buscas, está presente. Seu ser não carrega desejo, vontade, busca, procura ou medo. Se aproximar da verdade da meditação é se aproximar de si mesmo. Isso é relaxar naquilo que é agora aqui, onde não há mais o movimento do tempo, que é o movimento do vir a ser, do se tornar, do alcançar, do se livrar, do vencer. Esse é o movimento do eu, esse é o movimento do ego. Por toda a nossa vida, toda a nossa experiência está dentro desse critério do vir a ser, do se tornar, do alcançar, do vencer, do se livrar. Porque é o movimento do conhecido, é o movimento do ego. E aqui é a simples constatação daquilo que nunca nasceu, daquilo que não está vivendo para morrer, que é a realidade deste ser que somos. Então, isso é a revelação da verdade do que é meditar. Sem o eu, não há o meditador. Sem o ego, não há alguém meditando. Há só o meditar. Há simplesmente este ser que somos. Esta é a verdade do silêncio, daquilo que é desconhecido, daquilo que é indescritível. Gratidão, gratidão, mestre. É uma graça poder, nessa proximidade com o mestre, ver como as falas do mestre não são só falas, é a realidade. É o que o mestre vive, nesse estado de presença, nesse estado de silêncio, nesse estado completamente livre. Porque realmente não se vê por aí isso que é a vida que o mestre vive. Mas, mestre, nosso tempo já terminou. Gratidão aqui por mais um videocast. Para você que está assistindo o vídeo, dá o curtir, né? Faça um comentário. Se tem dúvida, questionamentos, faz um comentário. Além de ajudar o YouTube a reconhecer que o conteúdo é relevante, a gente traz para os próximos videocasts. E principalmente para você que sente algo além do que o mestre Gualberto traz nas palavras, que sente algo diferente ao olhar nos olhos do mestre, fica o convite para vir para os encontros online ou presenciais chamados satsangs, que são intensivos de final de semana, onde é um final de semana inteiro na presença do mestre que nos ajuda e com esse compartilhar dessa energia de presença, de graça,
nos aprofunda nessa autoinvestigação para a gente poder ver toda essa loucura de ser alguém. Tá ok? Gratidão, mestre. Até a próxima. Que Gilson, até a próxima, gente. A gente se vê. Não é passivo de melhora e de autoaperfeiçoamento. Aquilo que somos está completo. É algo único. É a realidade de Deus. E é isso que o Joel coloca. Tudo que nós precisamos aqui é nos tornarmos cientes dessa realidade divina. E eu tenho colocado...